Bom, professora, boa noite. A gente vai apresentar nosso trabalho então, que é o trabalho prático 2 de redes neurais, com classificação de imagens do dataset do Cifar 10. Eu vou apresentar esse trabalho então com o Lucas Elias. E, bom, a ideia do trabalho então é classificar as imagens, que tem 10 classes, usando o Cifar 10, né? E o Cifar 10, ele é um banco de dados de imagem, que ele contém 60 mil imagens coloridas de 32 por 32, dividido em 10 classes, que são avião, carro, pássaro, etc. E são 50 mil imagens para treino e 10 mil para testes. O trabalho então ele é dividido em quatro tópicos: o treinamento de uma LP simples, o treinamento de uma CNN com Data Augmentation, que é o aumento de dados, a busca por hiperparâmetros e a avaliação final no conjunto de teste, né? Então eu vou indo mostrar um notebook com os resultados enquanto vou explicando cada parte junto com o Lucas. Então, essa primeira parte aqui, né, preparação das bibliotecas, a gente importa várias ferramentas que a gente vai achar necessário. Né? Aqui é a preparação e aqui mostra um pouco. Aqui a gente carrega também o banco de dados do Cifar 10, que a gente mostra um pouco quais são as classes e tal. Né? Aqui é tudo questão de preparação. E tem o tópico 1. O nosso primeiro modelo, então, que a gente treinou foi numa L. Opa, desculpe. Então, o nosso primeiro modelo então, foi o tópico 1, é a rede LP, que é o Multilayer Perceptron, né, que é uma rede neural simples e sem nenhuma camada convolucional. A arquitetura, então, ela recebe uma imagem achatada como entrada, né? A camada flatten, então, ela transforma os 32 por 32 pixels em um vetor de 3072 valores, que é essa parte aqui. Em seguida, a gente tem três camadas densas, com 1024, com 512 e com 256 neurônios, usando o Batch Normalization e o Dropout para regularização. A camada de saída, então, ela tem 10 neurônios com softmax, um para cada classe. E vale explicar, o MLP ele só consegue processar vetores unidimensionais, ou seja, uma sequência de números em fila. E a imagem, por natureza, ela é um dado tridimensional, né? Ela tem altura, largura e três canais de cor. E para conseguir passar isso para uma camada densa, a gente precisa achatar tudo em uma lista única, que é isso que o Flatten faz. Só que o problema é que fazendo isso, a gente joga fora a informação de posição, né? Que, por exemplo, o pixel que estava no canto superior esquerdo e o que estava no centro eles viram dois números soltos numa lista, sem nenhuma relação entre eles. Então aí a rede ela não tem mais como saber que esses pixels eram vizinhos. E a vizinhança é exatamente o que define ali uma borda, que é a forma um objeto, né? Ela perde essa relação entre os dados. E aí antes de mostrar os dados aqui, né? Vale entender como as métricas são calculadas. A acurácia ela é simples. É, é a proporção de predições corretas sobre o total de amostras. E a loss, que a gente usa a categorical cross entropy, que penaliza a probabilidade que o modelo atribuiu à classe correta. Então, ou seja, quanto mais confiante o modelo estiver na classe errada, maior a penalidade, né? E, bom, aqui a gente é a parte onde a gente faz o treino, né? E, bom, essas duas métricas, elas dificilmente caminham juntas porque medem coisas diferentes, né? Por exemplo, a acurácia, ela só olha se acertou ou errou, sem considerar a confiança. E a loss olha a confiança. Então é possível o modelo aumentar a confiança em predições, já que estavam certas, e fazendo a loss cair, sem mudar nenhuma resposta errada para certa. E a acurácia fica parada. E isso é bem visível no início do treinamento, onde a loss ela despenca rápido, mas a acurácia demora mais para reagir, né? Então aqui tem os gráficos. Então a gente olhando os gráficos, as curvas de treino e validação elas sobem juntas, mas ficam bem próximas durante 60 épocas. E isso é diferente do overfit, né? Onde o treino ele sobe, mas a validação cai. Aqui as duas andam juntas. Então na loss tem um detalhe interessante. A queda brusca por volta da época ali 28, 30,
É a função reduce L ou R platô, que é basicamente que é o learning rate, ele foi cortado automaticamente porque a validação ela tinha estagnado e aí o modelo conseguiu melhorar mais um pouco, né? E O Jap aí, dá uma corrida aí, velho. tá bom. Bom, seguindo aqui então pros resultados, né? Os resultados são satisfatórios? Eu diria que não, porque 55% numa tarefa de 10 classes mostra que o modelo 55% no caso, né, de acurácia numa tarefa de 10 classes é, mostra que o modelo aprendeu alguma coisa bem acima dos 10%, mas o teto é baixo, né? Então o Flatten ele descarta essa informação espacial da imagem e aí o MLP ele não sabe que pixels Bayesian formam bordas, formas e tal, e não tem como resolver em camadas mais densas, por isso que ele acaba estagnando nessa parte. Bom, e aí no CNN então, antes de mostrar aqui a arquitetura, né? Só explicando que o Sapphire 10 ele tem cerca de 4.500 imagens por classe no nosso conjunto, o que é pouco para uma rede convolucional. E com poucos exemplos, a rede ela tende a decorar o treino. E aí o Augmentation ele resolve isso aplicando transformações aleatórias a cada época. Espelhamento horizontal, rotações, zooms e translações, que é o que é mostrado aqui. É, a arquitetura ela tem três blocos convolucionais de 32, 64 e 128 filtros, cada uma com duas convoluções seguidas, de max pooling e dropout, diferente do flatten, né, da MLP. E as convoluções preservam a estrutura espacial da imagem. Cada filtro ele desliza pela imagem inteira, detectando um padrão independente de onde ele aparece e uma textura, né? E esse reaproveitamento faz a CNN ter 324 mil parâmetros, conta 3,8 milhões da MLP. E mesmo assim ele consegue acertar muito mais. Né? Mostrando aqui os gráficos da CNN, a gente mostra que ela atingiu 83,26% de eficiência da acurácia, na época 66, e as curvas de treino e validação sobem juntas de forma ali consistente, né? Diferente da MLP, que o platô que atingiu o platô cedo, né? A CNN continuou melhorando por muito mais tempo, porque as convoluções conseguiram capturar ali as partes mais complexas, né? E a tem essa parte aqui do MLP, com a questão de comparação ali, né, entre os dois. E olhando o comparativo lado a lado fica ainda mais claro. Ali a MLP ela tem um platô ali em cerca de 56%. E a CNN chegou a 83% de forma muito consistente. E o loss da CNN caiu mais rápido e chegou num nível muito menor. E esse ganho vem dessa arquitetura, né? E os resultados são satisfatórios? Sim. Dentro do escopo do trabalho, 86% é uma melhoria expressiva. E a diferença ali entre o treino e validação ficou pequeno, o que indica ali uma generalização melhor, né? E para chegar perto do estado da arte, ali acima de 95, a gente precisaria de arquiteturas residuais como ResNet ou Transfer Learning com pesos ali pré-treinados, né? Mas aí já estaria fora do escopo desse trabalho, que segue aqui um pouco da análise, né, que a gente escreveu aqui no trabalho. Aí a gente vai então seguir para o tópico 3. Bom, aqui no tópico 3, então a gente vai falar que tem um pouco ali no código. A gente busca fazer uma grade ali com 4 configurações para achar uma combinação melhor de parâmetros, né? Cada configuração ali é uma tupla, né? A gente tem os filtros de profundidade, a camada de neurônios densa ali, a learn rate, dropout e o batch size. Aí a gente tem daí a função construir modelo HP, que basicamente vai montar a rede conforme ali os parâmetros, né? Aí tem um laço embaixo ali que vai treinar essas combinações de melhores hiperparâmetros, né? E virar uma tabela comparativa. Dá um pouquinho. Aí a gente tem a tabela comparativa, né? Tem um gráfico que foi gerado aí que a gente consegue ver que a configuração 3 foi a que teve o menor loss e a maior acurácia. Então foi a escolhida ali.
E a gente consegue ver, então, por análise ali, que dos hiperparâmetros, o que teve mais impacto foi a profundidade dos filtros, que se sair de 2 para 3 blocos teve uma acurácia mais impactante, né? E também o learn rate também de 0,01 convergiu melhor do que o de 0,03, né? Enfim, a gente viu também que os neurônios ali de densa, aqui no caso da camada mais densa ali, quase não mudou nada, então o gargalo não está nas convoluções, e sim estava no. Quer dizer, o gargalo estava na convolução e não no classificador, né? E pro tópico 4, pode descer o Jefferson. A gente fez aí, pegamos a melhor combinação de parâmetros, que era a configuração 3, e treinamos mais com mais épocas ali, para a gente chegar numa acurácia um pouco maior. Aí ali embaixo a gente conseguiu uma acurácia, pode descer o Jefferson. A gente conseguiu uma acurácia ali de 85, né? No, próximo de 85 ali, e um loss de próximo de 0,46. 46% no caso. E o que foi muito, muito bom. E aí a gente consegue ter alguns insights legais ali. Pode descer no Jefferson. Desce um pouquinho mais. Aí a gente consegue ver também que o modelo foi bem eficiente em distinguir automóveis ali e aviões, né, objetos, do que animais, o que é considerável, porque animais são realmente mais difíceis de distinguir. Desce um pouquinho mais. A gente tem aí as parâmetros, mas pode descer. Vamos a gente cortar. Um pouquinho mais. Aí a análise ali a gente consegue então ver que depois que a gente ajustou os hiperparâmetros, a gente chegou no aproximadamente ali uma acurácia de 85%. Então a gente tem algumas conclusões legais ali. Que é basicamente o teste ficou separado o tempo todo, então a gente conseguiu ter uma medida honesta, né? E a arquitetura importa mais do que tamanho. A gente chegou nessa conclusão, né? A CNN é bem menor e ganhou fácil de uma LP consideravelmente maior do que a CNN. O aumento de dados foi decisivo, com poucos exemplos por classe, né? A profundidade e o learning rate foram o que mais pesou e faz sentido, né? Quanto mais detalhes ali da imagem, melhor. E aí o nosso modelo ele errar com algumas coisas que no caso são os animais é esperado do problema. E se fosse querer aumentar essa acurácia para maior que 90%, provavelmente a gente teria que usar outros métodos ali, que é o transfer lane ou redes residuais, né? E é isso. Acabou.